Recentemente, descobrimos uma campanha incrivelmente imprudente de sabotagem russa na Europa. Promotores britânicos afirmaram que a inteligência russa foi responsável por um incêndio em um depósito no leste de Londres. Investigação do The New York Times revelou que Moscou utilizou o Brasil como base para sua operação de espionagem global. Oficiais ocidentais afirmam que a Rússia busca gerar divisão na sociedade europeia. Os dias da KGB Podem ser longos, Passados, mas os medos, do Estado. aparelho de inteligência, não desapareceram. Desde o seu início, o Império Russo sempre prosperou com espionagem. Desde a antiga polícia secreta que os czares usavam até a temida e mortal KGB. Parece que a Rússia tem uma história de espiões e segredos. Anos depois, a Rússia criou uma agência de espionagem mais perigosa do que nunca. A nova unidade de espionagem, o Departamento de Tarefas Especiais, surgiu da necessidade de contramedidas contra a Ucrânia. Embora ainda seja nova, já acumulou uma longa lista de crimes internacionais, mortes e tentativas de assassinato. Neste ritmo, logo voltará sua atenção da Ucrânia para os Estados Unidos da América e o resto do mundo. Com este único movimento, Putin trouxe a guerra da linha de frente para as suas ruas, seus bairros e seus empregos. Isso não é um exagero. No final de 2024, agentes desta nova unidade de espionagem plantaram um explosivo em um avião para a Grã-Bretanha. Felizmente, pegou fogo em um armazém da DHL em Birmingham, em vez de no avião. Tom Costello está conosco. Tom, isso é bastante preocupante. O que você descobriu? Os explosivos foram detonados nos centros de carga da DHL na Alemanha e Grã-Bretanha. O chefe da inteligência doméstica alemã afirma que se uma bomba tivesse explodido com o avião no ar, ele provavelmente teria caído. Um oficial de segurança ocidental disse à NBC News que poderia ser uma operação russa para minar o apoio à Ucrânia e que voos para os Estados Unidos da América e Canadá poderiam ser alvo. Isso não foi um caso isolado. O mesmo ocorreu na Alemanha. Se isso é um prenúncio do futuro, ninguém está realmente seguro. Para compreender essa ameaça à segurança global, vamos explorar a história e as funções do Departamento de Tarefas Especiais. O que é essa nova agência de espionagem? Que ameaça ela realmente representa para a Ucrânia, América e o resto do mundo? É tudo falação? Ou o Putin finalmente conseguiu a mordida que precisava para causar algum dano real em escala global? Mergulhemos na fascinante história da espionagem na Rússia. Isso nos dará uma base sólida para entender a mais recente unidade de espionagem da Rússia, a SSD. Confie em mim, isso é tão interessante quanto a história russa pode ser. A espionagem na Rússia existe há séculos, muito antes da SSD ou até mesmo da KGB. Na antiguidade, os governantes russos possuíam uma rede de informantes e espiões para coletar informações sobre possíveis ameaças. Um dos primeiros exemplos de seu uso ocorreu no reinado de Ivan, o Terrível, no século XVI. Ivan estabeleceu a Oprichnina, uma política de Estado que incluía uma força policial secreta chamada Oprichnik. Seu trabalho era reprimir a dissidência e obter informações sobre os inimigos do czar. Os Oprichnik eram conhecidos por seus métodos brutais, como tortura e execução. Com a expansão da Rússia, a espionagem se tornou fundamental para manter o controle e proteger os interesses estatais. No século XVIII, sob o comando de Pedro o Grande, a Rússia desenvolveu uma rede de inteligência mais organizada. Pedro criou o Preobrazhensky Protikaz, um departamento governamental de segurança interna e inteligência. Este departamento lançou as bases para muitas futuras agências de inteligência. Ele coletou informações sobre governos estrangeiros, capacidades militares e potenciais ameaças à Rússia. No século XIX, o Império Russo enfrentou vários desafios internos e externos. Estes incluíam movimentos revolucionários e inimigos do exterior. Para combater essas ameaças, em 1826, o czar Nicolau I criou a terceira seção da Chancelaria Imperial. Essa organização secreta de polícia recebeu 3 tarefas. Ela deveria rastrear protestos políticos, espionar e coletar informações sobre atividades revolucionárias. Ao realizar essas tarefas, a terceira seção foi crucial para manter a estabilidade do Império Russo. Isso ficou evidente durante grandes agitações políticas e sociais. Antes da KGB se tornar a pedra angular da inteligência soviética, outras organizações lançaram as bases para a espionagem na Rússia. A Okhrana, estabelecida no final do século XIX, foi uma das mais significativas forças policiais secretas do Império Russo.
A Okhrana era responsável por deter manifestantes políticos e atividades revolucionárias. Eles usavam várias táticas como infiltração, vigilância e operações secretas. Seus métodos eram frequentemente impiedosos, e eles eram conhecidos por usar métodos sujos. Um dos métodos era o uso de espiões infiltrados em grupos revolucionários, incitando-os a cometer crimes. Isso dava às autoridades um pretexto para prendê-los. Apesar de suas táticas brutais, a Okhrana enfrentou muitos desafios para reprimir os movimentos revolucionários. Isso levou à Revolução Russa de 1917. Vídeos como este sobre espiões, assassinatos e sabotagens raramente são promovidos atualmente. O algoritmo os suprime, e o Kremlin adoraria seu desaparecimento. Se essa história importa para você, curta e se inscreva. Isso ajuda a empurrar este vídeo para além do silêncio e direto para as conversas que a Rússia quer evitar. Após a Revolução, os bolcheviques criaram a Tcheca, uma polícia secreta responsável por duas tarefas. Essas eram a proteção do novo governo soviético e o combate às atividades contra-revolucionárias. Sob a liderança de Felix Dzerzhinsky, a Tcheca logo se tornou conhecida por seus métodos brutais. O grupo era implacável ao perseguir supostos inimigos do Estado. A Tcheca foi fundamental para consolidar o poder bolchevique durante a Guerra Civil Russa. Eles usaram táticas como prisões em massa, execuções e campos de trabalho forçado para eliminar a oposição. A Tcheca passou por várias transformações e mudanças de nome ao longo dos anos, tornando-se eventualmente a GPU ou Diretoria Política do Estado, ou mais tarde a Diretoria Política Unida do Estado ou Diretoria Política dos Estados Unidos. Essas organizações continuaram o legado da Tcheca de repressão impiedosa e coleta de informações. Eles prepararam o terreno para a futura formação da KGB. A KGB, Komitet Gusodostanoi Bezopoznosti, foi oficialmente estabelecida em 1954, foi criada para ser a principal agência de segurança da União Soviética. A KGB era responsável por uma ampla gama de atividades. Isso incluía inteligência, contra-inteligência, segurança interna e supressão da dissidência. Tornou-se rapidamente uma das organizações mais poderosas e temidas na União Soviética. Foi essencial para o regime manter o controle sobre os cidadãos e combater ameaças externas. Durante a Guerra Fria, a KGB exerceu influência muito além das fronteiras soviéticas. A agência estava muito envolvida em espionagem contra os Estados Unidos da América e seus aliados. Buscava reunir informações sobre capacidades militares, estratégias políticas e avanços tecnológicos. Um dos casos mais notórios de espionagem da KGB nessa época foi o recrutamento de Aldrich Ames. Ele era um oficial da CIA que forneceu à KGB informações altamente classificadas por quase uma década. A traição de Ames comprometeu várias operações da CIA e expôs vários espiões americanos na União Soviética. A KGB também teve um papel significativo em operações secretas para desestabilizar governos ocidentais e disseminar a influência comunista. Essas operações envolviam financiar e apoiar partidos e movimentos comunistas em diversos países. Isso incluía realizar campanhas de propaganda para minar governos ocidentais, enquanto promovia a agenda soviética. Além disso, a KGB era responsável pela segurança interna na União Soviética. Isso envolvia monitorar e reprimir protestos políticos, espionar suspeitos inimigos do Estado e assegurar lealdade ao Partido Comunista. Os métodos da KGB eram comumente brutais. A agência era conhecida pelo uso de tortura, prisão e execução para eliminar ameaças ao regime. O eventual colapso da União Soviética em 1991 marcou o fim da KGB. Contudo, seu legado e influência seguiram moldando as operações de inteligência e segurança russas no período pós-soviético. Vários ex-oficiais da KGB ocupam novos cargos no governo russo. Isso garantiu um grau de continuidade nas operações de inteligência do país. Embora a KGB fosse a agência de inteligência soviética mais conhecida, não era a única. A Diretoria Principal de Inteligência, ou esse nome complicado na tela agora, nem vou tentar pronunciar isso, serviu como a Agência de Inteligência Militar Soviética. Até hoje, continua a operar na Rússia moderna. A Diretoria Principal de Inteligência foi fundada em 1918 e teve um papel fundamental na União Soviética e na Rússia. Ela coletou inteligência militar, conduziu operações secretas e apoiou a estratégia militar soviética. A Diretoria Principal de Inteligência é organizada em diretorias, cada uma responsável por diferentes aspectos da inteligência militar.
Estes incluem a coleta de inteligência humana, ou inteligência humana e inteligência de sinais, ou inteligência de sinais e inteligência eletrônica, ou ELINT. A Diretoria Principal de Inteligência também opera uma rede de adidos militares em embaixadas pelo mundo que coletam informações sobre capacidades e desenvolvimentos militares estrangeiros. A Diretoria Principal de Inteligência conduziu operações notáveis como infiltração na OTAN e estabelecimentos militares ocidentais durante a Guerra Fria, além de apoiar intervenções soviéticas e russas no Afeganistão, Síria e Ucrânia. A Diretoria Principal de Inteligência também foi ligada a várias campanhas de espionagem cibernética de alto nível, como o hacking do Comitê Nacional Democrata durante a eleição presidencial americana de 2016. A Rússia também tem a Serviço Federal de Segurança conhecida como Fedoronaya Služba Bezopasnosti. É a principal agência de segurança interna da Rússia atual. Criada em 1995 para substituir as forças de segurança interna da KGB, a Serviço Federal de Segurança é encarregada da contra-inteligência, contra-terrorismo e segurança interna. A Serviço Federal de Segurança opera sob a autoridade direta do presidente russo e desempenha um papel central na proteção da segurança nacional do país. A Serviço Federal de Segurança monitora e suprime dissidências políticas, vigia suspeitos de terrorismo e espiões estrangeiros, além de prevenir atos de sabotagem e subversão. A agência também está envolvida em esforços de cibersegurança, protegendo o governo russo e a infraestrutura crítica de ameaças cibernéticas. Recentemente, a Serviço Federal de Segurança foi envolvida em diversos casos notórios. Isso inclui o envenenamento do líder da oposição Alexei Navalny e o suposto envolvimento em vários cyberataques contra países ocidentais. A história da espionagem na Rússia é longa e complexa, com raízes seculares. Desde as primeiras operações dos Oprichniki e do Preobrazinski Protkas até a KGB, Diretoria Principal de Inteligência e Serviço Federal de Segurança, a Rússia desenvolveu uma ferramenta de inteligência sofisticada e poderosa. Essa história prepara o cenário para compreender o papel e a importância da nova agência de espionagem russa, a SSD. Vamos mergulhar nesta última oferta russa. A origem do Departamento de Tarefas Especiais, SSD, é uma história fascinante que se inicia em 2023. Naquele ano, as tensões entre a Rússia e o Ocidente estavam altas devido à situação na Ucrânia. A Rússia intensificou seu jogo, criando o SSD para operar com incrível eficiência e precisão. Foi criado para atingir o Ocidente de maneiras sofisticadas e impiedosas. O SSD não foi construído do zero. Ao invés disso, juntou os melhores talentos de diversas agências de inteligência. Imagine formar um supergrupo de espiões, analistas e operativos, cada um contribuindo com suas habilidades únicas. Com isso, a Rússia buscava otimizar suas operações e remover obstáculos que pudessem atrasá-los. Além disso, ter veteranos experientes garantia que a agência começaria com tudo, já que todos já sabiam o que estavam fazendo. A nova agência de espionagem atua de Moscou e da sede da inteligência militar russa. O complexo de vidro e aço nos arredores de Moscou, conhecido como Aquário, é uma localização estratégica. Primeiramente, possibilita uma coordenação fluida com outras unidades de inteligência e militares. Também oferece um ambiente seguro para planejar e realizar operações sem interferências. Essa centralização é crucial, já que o SSD reuniu elementos dos serviços de inteligência russos. Absorveu poderes do Serviço Federal de Segurança e a Unidade 2955. A Unidade 2955, uma unidade de inteligência militar russa, é associada a assassinatos no exterior e atividades para desestabilizar nações europeias. Isso torna sua localização ainda mais vital, pois agora está no centro da espionagem russa. Para tornar este departamento ainda mais perigoso, alguns dos mais experientes oficiais da espionagem russa estão liderando o SSD. No comando do SSD está o coronel-general Andrei Vladimirovich Averianov. Nascido em Ashgabat, Averianov é um veterano experiente com uma longa história em operações militares russas. Averianov está no comando do navio SSD. Anteriormente, ele era o comandante da Unidade 2955 do Diretoria Principal de Inteligência. Sua transição para liderar o SSD parece ideal, dado seu histórico em operações secretas de alto risco. Este homem é tão altamente classificado que o presidente Vladimir Putin o condecorou com a maior honra da Rússia, a Medalha de Herói da Rússia.
Isso ocorreu após seu envolvimento na ocupação e anexação da Crimeia. O nome de Avertyanov está ligado a missões de alto perfil, como o envenenamento de Sergei Skripal no Reino Unido em 2018. A República Tcheca emitiu um mandado de prisão contra ele, suspeitando de seu envolvimento na explosão de um depósito de munições tcheco em 2014. A rede de Averyanov no Diretoria Principal de Inteligência é extensa, evidenciada pelas conexões pessoais. Por exemplo, Anatoly Shapiga, um dos suspeitos no envenenamento de Skripal, foi ao casamento da filha de Averyanov em 2017. É um círculo fechado, revelando os laços próximos entre os agentes do Diretoria Principal de Inteligência e do SSD. Ao lado de Averyanov, como seu braço direito, está o tenente-general Ivan Segirovich Kazianenko. Os detalhes do início da carreira de Kazianenko podem ser misteriosos, mas sua reputação na comunidade de inteligência é firme. Kazianenko, vice de Averyanov, é essencial na coordenação e execução das operações da SSD. Suas digitais estão por toda a missão de envenenamento de Skripal, mas sua expertise vai além da Europa. Kazianenko também tem presença notável na África. Depois da morte de Yevgeny Prigozhin, em 2023, o SSD assumiu as operações da Wagner na África. Kazianenko foi uma grande força por trás desses movimentos, com influência que se estendia por continentes. Na África, suas funções eram dar segurança a juntas militares e explorar recursos naturais para custear operações. O alcance e impacto do SSD orientado por Kazianenko são claramente amplos. Portanto, o SSD não é apenas uma novidade. É uma força formidável com líderes experientes como Averyanov e Kazianenko, que carregam um legado de táticas de espionagem agressivas. Eles representam a continuidade e evolução do poder de espionagem da Rússia, das sombras da Guerra Fria até as operações secretas de hoje. Cada detalhe dessas figuras e seus papéis no SSD revela as capacidades e ambições estratégicas da nova unidade. No SSD, a unidade é dividida em departamentos especializados, cada um focado em diferentes aspectos da espionagem e operações secretas. Essa especialização torna o SSD altamente eficaz, pois cada departamento aprimora suas habilidades à perfeição. O Departamento de Espionagem Cibernética é responsável por toda a invasão e guerra cibernética. Ele infiltra redes, roubando dados sensíveis e comprometendo infraestruturas críticas. Depois, há o Departamento de Operações de Sabotagem, que cuida da sabotagem física. Esses operativos executam missões de alto risco e perturbação. Isso inclui explodir instalações de infraestrutura-chave ou planejar descarrilamentos de trens. Eles trabalham em estreita colaboração com a equipe de cibersegurança para coordenar ataques que atingem tanto digitalmente quanto fisicamente. Uma das partes mais secretas do SSD é a unidade de assassinato. Esses operativos são responsáveis por eliminar alvos valiosos que ameaçam os interesses russos. Suas missões são meticulosamente planejadas e executadas. Frequentemente, não deixam rastros de seu envolvimento. Outro departamento crucial é a ala de desinformação e propaganda. Esta equipe espalha informações falsas e propaganda para confundir e desestabilizar adversários. Eles criam e espalham fake news, manipulando as redes sociais para minar a confiança pública nas instituições governamentais. A divisão de análise de inteligência é responsável por coletar, analisar e interpretar informações de diversas fontes. Eles fornecem a visão estratégica que orienta as operações do SSD. Isso assegura que cada ação se baseie em dados precisos e atuais. Neste ponto, você pode estar se perguntando: quem realiza essas tarefas e como eles entram? Entrar no SSD não é uma tarefa fácil. Como você pode imaginar, o recrutamento é altamente seletivo. Os operativos são selecionados entre a elite de agências de inteligência e unidades militares. O processo seletivo é rigoroso, com testes, entrevistas e verificação de antecedentes. Somente os mais habilidosos e leais são selecionados. Uma vez recrutados, os operativos passam por um treinamento extenso para prepará-los para os desafios únicos de trabalhar no SSD. Este treinamento inclui cursos avançados e técnicas de espionagem, guerra cibernética, táticas de sabotagem e operações psicológicas. Eles também aprendem línguas e culturas estrangeiras para se integrarem durante missões no exterior. O treinamento é projetado para ser fisicamente e mentalmente exigente. Isso leva os operativos aos seus limites para garantir que possam lidar com o estresse e pressão de missões arriscadas.
O SSD opera sob um rígido código de conduta que prioriza lealdade, sigilo e eficiência. Operativos devem manter os mais altos padrões de profissionalismo e integridade. Violações deste código têm consequências severas. No SSD, há um forte senso de camaradagem e apoio mútuo entre os operativos, que contam uns com os outros para a orientação. Isso cria uma comunidade unida que funciona como uma máquina bem lubrificada. Exercícios regulares de construção de equipe e missões colaborativas fortalecem a unidade. O patriotismo e o dever impulsionam o ethos do SSD. Os operativos são altamente dedicados a defender os interesses da Rússia e promover suas metas geopolíticas. Esse compromisso os leva a assumir as missões mais perigosas e desafiadoras, muitas vezes com grande risco pessoal. O uso de tecnologia de ponta diferencia o SSD. Esta unidade tem acesso aos mais recentes avanços em guerra cibernética, vigilância e tecnologias de comunicação. A vantagem tecnológica do SSD é significativa em operações ofensivas e defensivas. O Departamento de Espionagem Cibernética está na vanguarda da inovação, utilizando ferramentas e técnicas avançadas de hacking. Isso permite que eles invadam redes seguras, roubem dados confidenciais e realizem ataques cibernéticos. Essas ferramentas são atualizadas constantemente para se manterem à frente das defesas inimigas. O SSD utiliza tecnologia cibernética e equipamentos sofisticados de espionagem para monitorar e rastrear alvos. Isso inclui imagens de satélite, drones e outros dispositivos avançados que fornecem inteligência em tempo real. Combinar a expertise humana e o poder tecnológico torna o SSD uma força formidável no mundo da espionagem. Com a estrutura deles explicada, vamos analisar os objetivos e o mandato do SSD. Aqui entramos no cerne do que é o SSD e por que ele foi criado. O que exatamente Putin tem em mente? O objetivo principal do SSD é conduzir operações que perturbem e desestabilizem as nações ocidentais. Pense nisso como a maneira da Rússia de reagir contra o que eles percebem como influência e interferência ocidental. Eles têm presença especialmente importante em regiões como a Ucrânia. O SSD opera sob a ampla cobertura do Diretoria Principal de Inteligência, então vamos falar mais sobre isso. Uma das principais áreas de foco do SSD é a espionagem cibernética, conforme mencionado anteriormente. No mundo de hoje, a guerra cibernética é um grande campo de batalha, e o SSD tem um departamento inteiro dedicado a isso. Esses operativos são como magos da tecnologia de espionagem. Eles invadem redes, roubam dados sensíveis e interrompem infraestruturas críticas. Imagine-os infiltrando-se em bancos de dados governamentais ou interrompendo redes de energia. Seu alcance e impacto podem ser profundos. As técnicas que eles usam são altamente sofisticadas e evoluem constantemente para superar as medidas de segurança. Vejamos alguns eventos recentes que demonstram o poder e a capacidade destrutiva da guerra cibernética. Vendo o caos causado, entendemos o esforço do SSD neste departamento. Primeiro, temos os ataques do tufão SALT. Em novembro de 2024, o grupo hacker chinês Tufão SALT invadiu no mínimo 8 provedores de telecomunicações americanos. Eles também visaram empresas de telecomunicações em mais de 20 outros países além dos alvos iniciais. Hackers roubaram dados de chamadas de clientes e solicitações de vigilância da aplicação da lei. Eles conseguiram roubar comunicações privadas de pessoas envolvidas em atividades governamentais ou políticas. Isso evidencia a amplitude e invasão da espionagem cibernética. Em seguida, temos os hackers iranianos. Esses caras têm atacado as indústrias aeroespacial, de defesa e aviação em Israel, nos Emirados Árabes Unidos, na Turquia, na Índia e na Albânia. Fingindo ser recrutadores no LinkedIn, eles ofereceram empregos falsos e lucrativos para espalhar malware. Eles visavam espionar alvos e roubar dados sigilosos. Essa campanha, iniciada em 2023 e continuada em 2024, demonstra a persistência e foco desses ataques. Então temos o caso dos ataques cibernéticos russos à Ucrânia. Em outubro de 2024, agentes russos enviaram e-mails ameaçando quase 60 embaixadas e agências ucranianas no mundo com bombas. Além disso, hackers russos enviaram malwares para roubar dados de homens ucranianos em idade militar. Isso foi feito para prejudicar o recrutamento militar da Ucrânia. Este é um exemplo claro de como ciberataques podem ser usados para desestabilizar e perturbar uma nação.
Todos esses exemplos mostram exatamente por que o SSD está investindo profundamente em guerra cibernética. Outra área crítica de foco do SSD é a sabotagem física. Isso envolve operações para danificar ou destruir instalações importantes em países-alvo. Eles podem mirar em infraestruturas de energia, transporte ou instalações militares, por exemplo. Essas missões de alto risco requerem planejamento e execução meticulosos. O objetivo é gerar o máximo de perturbação e caos, dificultando o funcionamento normal do país-alvo. A seguir, temos a unidade de assassinato. Este grupo lida com a eliminação de indivíduos de alto perfil, que são vistos como ameaças aos interesses da Rússia. Esses alvos podem ser líderes políticos, ativistas, dissidentes ou operativos estrangeiros. Os assassinatos do SSD são precisos e frequentemente não deixam rastros de seu envolvimento. É um aspecto sombrio e perigoso de suas operações, considerado necessário para proteger os objetivos estratégicos da Rússia. Falaremos mais sobre esse objetivo quando entrarmos nos exemplos reais das atrocidades sombrias que o SSD cometeu mais tarde no vídeo. Desinformação e propaganda também são componentes-chave do mandato do SSD. Isso envolve disseminar desinformação e propaganda para gerar discórdia e confusão nas sociedades-alvo. Eles utilizam diversos canais para propagar desinformação, manipular redes sociais e realizar operações psicológicas. O objetivo é minar a confiança pública nas instituições governamentais e gerar instabilidade e incerteza. A coleta de inteligência é outra função vital do SSD. Eles coletam e analisam dados sobre as atividades e intenções de governos, militares e agências de inteligência ocidentais. Essa inteligência é essencial para planejar e executar suas operações. Oferece insights estratégicos para tomar decisões informadas e se manter à frente dos adversários. Portanto, o mandato e os objetivos do SSD refletem a estratégia geopolítica mais ampla da Rússia. Trata-se de obter uma vantagem no cenário global e combater as ameaças percebidas do Ocidente. Compreender essas motivações nos dá uma visão das medidas que a Rússia está disposta a tomar para afirmar seu poder. Então, além de generalizações amplas, o que este departamento fez desde o seu início? Claro, é novo, mas com uma formação repleta de estrelas como esta, deve ter sido muito ocupado, certo? Sim, foi. Um dos primeiros grandes incidentes que destacou o SSD foi a prisão de um repórter do Wall Street Journal na Rússia acusado de espionagem. Isso ocorreu em abril de 2023 e foi um grande evento por envolver um jornalista internacional renomado. O SSD orquestrou a prisão do repórter, acusando-o de coletar informações sensíveis sobre as atividades militares russas para agências de inteligência ocidentais. Este incidente atraiu atenção internacional e mostrou o papel do SSD em contrapor esforços de inteligência ocidentais. Demonstrou que a Rússia estava pronta para tomar medidas drásticas a fim de proteger seus segredos e interesses. Outro caso notável do SSD foi a tentativa de assassinato a Anmir Papergev. Ele é o Chief Executive Officer da fabricante alemã de armas Rheinmetall. Um plano russo para assassinar o chefe de uma fabricante alemã de armas foi frustrado no início deste ano, graças à inteligência dos Estados Unidos da América. Isso é o que diz a CNN. A emissora afirma que Armin Paperger, o diretor executivo da Rheinmetall, estava entre os executivos da indústria de defesa em toda a Europa visados pelo Kremlin. Inteligência dos Estados Unidos da América informou autoridades alemãs sobre detalhes do plano. Paperger tem apoiado ativamente a guerra da Ucrânia, com sua empresa produzindo projéteis de artilharia e veículos militares. O plano para matar Paperger integrava uma série de ações do governo russo visando assassinar executivos da indústria de defesa europeia que apoiavam o esforço de guerra ucraniano. Dado o esforço de guerra da Rheinmetall, era inevitável que estivesse na lista. É uma das maiores produtoras mundiais de projéteis de artilharia e tanques. Desde o início da invasão da Ucrânia, a produção aumentou para melhor auxiliar o país. A operação ressaltou o planejamento sofisticado e as táticas agressivas do SSD. Graças ao envolvimento dos Estados Unidos da América, o plano do SSD foi descoberto e interrompido. Apesar do insucesso, a tentativa demonstrou a capacidade do SSD em operações de alto perfil. O SSD também esteve envolvido em atividades de sabotagem, visando instalações-chave em países ocidentais. Eles planejaram ataques cibernéticos que interromperam as redes de energia e comunicação. Isso causou apagões temporários e falhas de comunicação. Os operativos da SSD também incendiaram uma fábrica da Diel em Berlim, empresa fornecedora de armas para a Ucrânia. Outros incidentes ligados à SSD
incluem uma tentativa de incêndio em um shopping polonês, uma explosão de bomba em um hotel francês e uma trama russa fracassada para incendiar supermercados e cafés na Ucrânia. Além disso, suspeita-se que a SSD tenha plantado bombas em centros de trânsito. Em particular, houve uma trama envolvendo dispositivos incendiários colocados em pacotes em aviões de carga com destino à América do Norte. A trama resultou em pacotes pegando fogo em um centro de courier na Alemanha e em um armazém na Inglaterra. Esses ataques integravam uma campanha mais abrangente de sabotagem russa contra os aliados ucranianos. O pior é que esse não era o plano final. Suspeita-se que esses foram apenas testes para uma futura tentativa maior de atingir e destruir aviões com destino à América do Norte. Outra operação significativa foi uma série de ataques com bombas a escritórios de recrutamento ucranianos no final de 2023. Os ataques foram planejados e executados para prejudicar a mobilização da Ucrânia. O SSD mirou nos escritórios de recrutamento para prejudicar a capacidade da Ucrânia de recrutar soldados. Os ataques geraram pânico e desordem. Isso prejudicou a mobilização e a prontidão militar da Ucrânia. O SSD esteve envolvido em muitos outros incidentes de alto perfil e operações secretas. Eles podem não estar sempre em destaque, mas são tão perigosos quanto. Isso inclui missões de coleta de inteligência, campanhas de desinformação e sabotagens menores. Cada operação é meticulosamente planejada e executada para promover os objetivos estratégicos russos. Esses incidentes minaram a estabilidade e segurança dos adversários, não passando despercebidos. As nações ocidentais implementaram medidas para combater a presença e as atividades do SSD, como o aprimoramento significativo da cibersegurança. Governos ao redor do mundo elevaram investimentos para proteger infraestruturas essenciais e dados confidenciais. Em 2024, estima-se que o gasto global com segurança da informação tenha sido de 183,9 bilhões de dólares americanos. A previsão é que o gasto mundial com segurança da informação alcance 212 bilhões de dólares em 2025. É um grande aumento. Empresas privadas, e eles estão trabalhando juntos para construir sistemas e defesas mais resilientes. Além disso, as agências de inteligência dos países da OTAN e aliados têm intensificado a cooperação e o compartilhamento de informações. Essa colaboração visa entender melhor e responder às operações do SSD. Ao unir recursos e especialidades, as agências buscam se manter à frente do SSD e mitigar seu impacto. Pressão diplomática também foi usada para enfrentar as ações do SSD. Nações ocidentais exigiram, por vias diplomáticas, que a Rússia seja transparente sobre sua espionagem. Por outro lado, diplomatas realizaram reuniões de alto nível para coordenar ações contra o SSD. Esses esforços diplomáticos buscam isolar a Rússia internacionalmente. Eles também visam elevar os custos de suas operações secretas, tornando-as insustentáveis. Ao se unirem, os países podem enviar uma mensagem clara de que tais atividades não serão toleradas. Em resposta às campanhas de desinformação do SSD, nações ocidentais lançaram seus próprios esforços para combater a desinformação. Essas iniciativas envolvem identificar e expor informações falsas, promover relatórios precisos e conscientizar sobre os perigos da propaganda. As plataformas de mídia social também foram cruciais no combate à desinformação, implementando políticas para detectar e remover contas falsas, bots e conteúdo enganoso. Ao abordar a disseminação de informações falsas, esses esforços visam reduzir o impacto das operações psicológicas do SSD e manter a confiança do público nas instituições governamentais. Podemos falar sobre os bots em primeira mão. Este canal sofreu muito por causa deles. Sanções econômicas e pressões diplomáticas foram aplicadas para responsabilizar a Rússia por sua espionagem. Essas medidas visam desencorajar futuras operações de SSD e sinalizar a desaprovação internacional. Apesar da eficácia dessas ações ainda ser incerta, elas mostram um esforço conjunto da comunidade internacional para combater as atividades do SSD. Apesar dos esforços, o SSD permanece um adversário formidável. Suas operações sofisticadas, tecnologia avançada e operativos habilidosos o tornam um desafio significativo para a comunidade internacional.
Conforme o SSD evolui e se adapta, as estratégias e medidas para combater suas atividades também devem evoluir e se adaptar. A vigilância constante, cooperação e inovação serão cruciais para combater a ameaça do SSD e assegurar a segurança mundial. Diante disso, como o povo russo enxerga o SSD dentro das fronteiras da Rússia? A percepção pública do SSD, ou Departamento de Tarefas Especiais, é mista na Rússia. As opiniões sobre isso variam de acordo com as vivências e perspectivas individuais. Muitos russos consideram o SSD uma ferramenta necessária para seguir a segurança nacional. Eles creem que isso é essencial para proteger a nação de ameaças externas e de incidências internas. Essa crença vem da longa história da Rússia de lidar com adversários externos e instabilidade política. O governo moldou essa percepção, retratando a SSD como uma organização patriótica e essencial. Eles destacam o papel da SSD na proteção nacional, fazendo as pessoas sentirem que ela é essencial para sua segurança. Contudo, também há medo e desconfiança em relação à SSD. Algumas pessoas estão cientes das táticas repressivas da agência e do envolvimento em operações secretas. Isso os faz temer o potencial abuso de poder. Alguns indivíduos podem ver o SSD com suspeita, temendo o impacto em suas liberdades e privacidade. A representação da SSD na mídia é bastante influenciada pelo controle estatal e pela censura. Desde a invasão da Ucrânia em 2022, a mídia russa sofreu repressão severa, com restrições ao jornalismo independente. E a mídia que não se alinha com a narrativa do governo é comumente rotulada como agentes estrangeiros ou organizações indesejáveis. Isso criou um ambiente de mídia onde o SSD é retratado de uma maneira que apoia a agenda do Estado. A mídia costuma destacar o envolvimento do SSD em operações secretas, como sabotagem e espionagem cibernética, retratando-as como ações necessárias para proteger a Rússia de ameaças externas. Eles retratam os agentes do SSD como heróis, trabalhando incansavelmente em defesa dos interesses nacionais. Essa abordagem ajuda a justificar as ações do governo e a manter o apoio público às suas medidas de segurança. Porém, a mídia independente e internacional costuma oferecer uma visão distinta. Eles relatam sobre o envolvimento do SSD em operações polêmicas, como tentativas de assassinato e campanhas de desinformação. Esses relatórios destacam as táticas repressivas da agência e questionam seus métodos. Como resultado, alguns segmentos da população podem ver o SSD de forma mais crítica, considerando-o uma ferramenta de repressão estatal em vez de defesa nacional.